Cara, eu vou descer a lenha no caso de transfobia, né, que a gente pode qualificar desse jeito, que ocorreu na última sexta-feira, dia 19, lá no Casarão do Firmino, aqui no Rio de Janeiro, na Lapa, né, um local já conhecido, enfim, tá desde 2022, segundo a história deles mesmos, a gente vê no perfil deles no Instagram e viralizou na semana passada, os casos, né, de eram 4 mulheres, 2 mulheres cis, 2 mulheres trans, saiu notícia na RJTV, mas primeiro a gente teve notícia disso pelas redes sociais, algumas páginas e coletivos foram publicando os relatos extremamente assustadores, né, enfim, que talvez por algum tipo de confusão que teria ocorrido dentro da casa, isso se alastrou para fora do estabelecimento e os seguranças da casa bateram, espancaram muito 2 mulheres, e aí curioso que eram 4 amigas que estavam junto, 2 mulheres cis e 2 mulheres trans, e só quem apanhou foram as 2 mulheres trans, né? Elas se chamam Lua e Zuri, e elas, enfim, depois de toda essa sessão de espancamento, tem um vídeo curto, foi reproduzido até na RJTV, enfim, que mostra um dos seguranças chutando, batendo em uma delas que estava ao chão. Segundo alguns relatos de testemunha na hora, elas tentaram sair de táxi e os seguranças tiraram elas de dentro do táxi, né? Pararam o táxi, desligaram o táxi, mandaram o motorista saíram. Enfim, uma situação de extrema violência, né, contra 2 mulheres. Alguns seguranças já foram ouvidos, inclusive ontem saíram mais alguns deles deram depoimento. Um deles, segundo a reportagem do G1, disse que teria sofrido um assédio por parte das mulheres, né? E isso nada justifica esse tipo de violência, né? Nada justifica, não é à toa que a gente está aí com essa má fama, né? O Brasil como um país que mais assassina pessoas trans, mulheres trans, enfim. A gente, aqui mesmo no programa, a gente já trouxe o caso, por um Descendo Além, o caso de uns rapazes que publicaram nas redes sociais uma menina que estava trabalhando na rua e tal, eles a chamam para o carro e tacam fogo no cabelo dela, né, utilizando um aerossol e um isqueiro. Enfim, cara, a gente está num país que é transfóbico, que essa população sofre com essa extrema violência, né? Nada justifica essa atitude, essa reação dos seguranças, né? Se ocorreu algum tipo de distúrbio, de perturbação, era só, né, retirarem elas do espaço e tal, e tudo bem, não precisava desse tipo de violência. Segundo elas, né, o advogado que as representa, elas estavam até dentro da casa, estavam sofrendo com a perseguição dos seguranças, com essa transfobia, né? Então, assim, eu desço a lenha um pouco no bar em si, né? Porque pela demora, né? Em se posicionar, em entender o que estava acontecendo, soltou uma primeira nota muito retirando o corpo fora, sabe? Assim, aconteceu fora do estabelecimento, a gente não tem nada com isso e tal. Depois deu uma segunda nota falando que a casa não compactuava com isso, falando que era um espaço acolhedor para a população LGBTQIA+, e, enfim, toda a diversidade que tem, mas foi a repercussão nas redes, com vários grupos, vários coletivos de samba se posicionando, falando de samba da paz, essa violência não deveria existir. Foi a repercussão nas redes sociais que levou também a própria casa a se reposicionar, a reinventar ali o que estava sendo dito e a reformular o seu discurso. Então, a última nota que eles soltaram era que eles não iam funcionar esse final de semana, exatamente para poder reorganizar a estrutura do espaço,
fazer treinamento, afastaram os seguranças envolvidos no caso, né, deram apoio, soltaram essa nota falando que, né, entraram em contato com as vítimas para tentar apoio, que vão colaborar com as investigações, que vão fornecer o necessário para o acolhimento, para o andamento das investigações, vão investir mais em treinamento de equipe e na seleção de pessoal, né, enfim, mas foi essa demora, né, que chamou muito a atenção, né, eu já fui, o Denis foi até comigo, a gente já foi algumas vezes no espaço, a gente gostou, obviamente, mas a nossa condição de homens, né, a gente não é alvo de homens cis, a gente não é alvo desse tipo de violência, mas chama atenção um pouco a demora no estabelecimento em se posicionar, em prestar solidariedade, e também, obviamente, essa extrema violência, barbaridade que foi cometida contra as meninas, né? Então, que as investigações sigam, que os culpados sejam apontados e que paguem por isso. Segundo a polícia, né, cerca de 1 dúzia de pessoas envolvidas nas agressões, podendo chegar até 20, e as meninas estavam sim nas dependências do casarão Firmino. Claro, né, a polícia lá investigava, as testemunhas, para além das testemunhas, os envolvidos diretos, tanto as vítimas quanto os possíveis agressores. Aqui a gente não quer se colocar no lugar de querer manchar a reputação, né? É uma problemática do nosso tempo, principalmente das redes sociais, o cancelamento, né? Ou vitimizar também as pessoas por demais. Mas, assim, é um assunto que pegou a gente, o Vinícius já falou, já estivemos lá, comemoramos o aniversário do Vinícius lá, tivemos no penúltimo dia do ano, dia 30 de dezembro lá também. É um ambiente muito bom, muito legal, que a gente espera que possa continuar. A gente não quer o fechamento, há trabalhadores ali, há pessoas que não estavam envolvidas naquele episódio, mas ele não pode passar despercebido, ele não pode passar inócuo a qualquer possibilidade de agressão para aquelas meninas, porque aquilo não foi inventado. Há um vídeo, as testemunhas, o lugar é movimentado, está ali no berço do samba, da boemia do Rio de Janeiro, que é a Lapa, e assim, serve de alerta para os outros estabelecimentos também, para os outros gestores de casas, de espetáculos, que se disponham a ser lugares acolhedores e que queiram sempre estar recebendo esse tipo de público. Ali realmente é uma casa que a gente pode dizer assim, para frente, que vai misturar diversas raças e crenças também. Não pode aquilo dali passar despercebido. Então, assim, que eles se defendam agora, depois dessa nota horrível, que foi a primeira publicada, que pareceu assim, ser feita até pelo próprio proprietário da casa, sem um apoio jurídico nenhum, que isentava a casa de qualquer compromisso de responsabilidade, porque em gestão de crise, gente, a pior coisa é o silêncio, né? Então, ele achou que ficar em silêncio poderia ser pior. Só que esse silêncio, né, Vinícius, veio com essa nota muito mal redigida, muito mal elaborada, e eles trancaram todos os comentários do Instagram, que é a sua principal rede de divulgação do espetáculo, da casa, e você não sabe a opinião dos terceiros, porque poderia sair ali factoides, fake news, mas os relatos também de quem estavam lá. Porque esses relatos vieram das páginas secundárias onde foram noticiados, porque elas começaram a pipocar a partir daí, de coletivos, como você falou, de grupos que tinham bastante envolvimento com grupos LGBTQIA+, movimentos negros e coletivos afins, de samba também. Então, assim, para reforçar tudo que o Vinícius falou, tem que se descer além sim, porque não é ficção, não é abstrato. Aconteceu, as meninas foram vítimas, e é sim um crime que tem a ver com designação sexual.